E aí, nação Strong Battle! Estamos aqui novamente para mais um eletrizante capítulo com uma super matéria composta com vários elementos. Um deles é esse ser com a boca retraída para dentro, a parte superior, e que está treinando cruelmente no Polydance para o Arnold. Não. Você vai. Nunca. Ó, você vai pra Ohio, não vai? Não, eu vou para Columbus. Columbus, Ohio. Sim, Sim, Estados Unidos. sim. Eu tô querendo ir pra Disney. Porque Eu não quero mais competir no eu vou me Strongman. arrepender de perguntar, mas por que você quer ir pra Disney? Eu quero o autógrafo da Moana. Eu quero cantar com ela. Eu gostei da musiquinha. Eu sei que eu vou. Você vai também. Vai pra aquele look. Ó, eu quero explicar pra você o seguinte, eu não tenho nada a ver com isso. Ele chega aqui, tem dia que ele chega, na semana passada eu tava menstruado. Essa semana ele já tá... Eu sei que eu vou. Ele já tá querendo, sei lá, ultrapassar os limites aí da expectativa, entendeu? Então eu te deixo ele brincar um pouco, pra ele se soltar, né? Você tá bem? Tô bem. Seguinte, hoje no canal, super entrevista com quem, Marcão? O Cláudio Novelli, professor Cláudio Novelli, um grande amigo meu e cara especialista em kettlebell. E dança do ventre, não é isso? É um sistema parecido. É um sistema parecido. Isso. Segue nós. Strong abraço aqui, ó. Então, galera do canal, estamos aqui com o Cláudio Novelli. Bem-vindo, Claudião. Valeu, Marcão. Beleza, meninão? Para de Tudo puxar certo. meu pelo. Pô, Começou. prazer recebê-lo aqui no nosso canal, meninão. Não, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado também, Ferrari. Fantástico. Vamos tocar o pau. O que vocês querem saber? O que eu posso ajudar? Tá Diga. vendo? Você desconcertou o menino. Eu tô aqui, entendeu? Tentando fazer você ficar, sabe, concentrado no negócio. Então é assim, hoje ele é o Maverick e eu sou o Ferrari. Vou fazer o papel do Ferrari. Então, Claudião, fale-me mais sobre o kettlebell. Como surgiu o kettlebell? É pra responder dramático também ou eu posso fazer o meu normal? Ferrari, o Ferrari é mais ou menos assim, sabe? Agora nervoso ele é de outro jeito. Quer que eu faça ele nervoso? Melhor não, senão vai sair fora do foco aqui. Vamos focar. Eu vou ser bem sincero pra você. É impossível você me fazer. Você faz. Essa coisa de ficar falando junto com a pessoa. A gente já pegou que você é meio... É verdade. Como Sombra. chama? Verdade. Aquele cara que tem o boneco que põe no colo e fica Ventríloco. falando. Ele é meio ventríloco, cara. Você fala, você pergunta, qual é o seu nome? Você fica assim, cara. Da hora, velho. É Você verdade, estranho. é verdade. Sabe o que é? Eu já percebi, eu só percebi isso vendo no canal. Só percebi isso vendo no canal, realmente. Vai, começa a conversar com ele. Claudio, quantos anos você tem? 40 anos. Fica tipo, sabe aquele suricato? Fica mastigando ali, fica ruminando a informação. Não, você é estranho, hein, cara? Você é estranho. Agora, levando pro lado sério, voltando, que eu tô quase chorando aqui da risada. Cláudio, prazer enorme tê-lo aqui no nosso canal. Como o meu colega Maverick já falou, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos começar o seguinte, primeiramente, o que é kettlebells, da onde surgiu, o que significa a palavra kettlebells. O microfone é seu, fica à vontade. Legal. Bom, kettle é uma palavra inglesa que significa chaleira. Bell é uma referência para qualquer peso de ferro torneado. Então, quando nós falamos kettlebell, estou falando de uma chaleira em ferro torneado. Então, disco bell, barra, barbell e assim vai. Do russo, o nome é gíria, que significa simplesmente peso. Então, facilita um pouquinho, daí deriva. O levantador de gírias é o girevik, e a levantadora girevishka, e o esporte, que é levantar peso, é girevoi. O nome em russo é girevoi sport. Aqui no Brasil a gente está falando, vamos levantar chaleira. Então, a gente se diverte com essa brincadeira com a palavra. A gente acaba portuguesando tudo, tupiniquim, deixa bem caipira. Então nós estamos levantando a chaleira. Hey, Pierre Gorocacor. Interessante que eu falava certo. Eu falava kettlebell. Daí chegou um aluno... Como? Kettlebell. Fala de novo. Kettlebell. A sua boca continua entrando pra dentro da Tá parte bom. de cima, tá? Foco na entrevista. Daí chegou um aluno do Novelli, que é o Takayama, e falou, não é kettlebell, é kettlebell.
Qual que é agora? Daí chegou o Novelli e falou, velho, é o seguinte, chaleira. Falou, pô, show, acabou. Facilita. E como você já falou como surgiu o esporte? Não. Não. Tem algumas histórias de como é que pode ter surgido o esporte. Uma delas é que, também que eu acredito que seja mais crível, é que existiam umas bolas de canhão na Marinha Russa, pesando aproximadamente 16 quilos, e eles treinavam com essas bolas enquanto estavam embarcados. Alguém teve a santa ideia de limar a parte de baixo da base e colocar uma alça em cima, então acabou ficando com essa aparência, né? Então isso daqui partiu de uma bala de canhão. Hoje nós chegamos nesse formato aqui, que é o formato competitivo que nós temos padronizado. Ela tem 21 centímetros de esfera, tem uma altura de 28 e a alça vai de 32 até 35 milímetros. Isso não muda. O peso pode ser... Qual o peso que tem no kettlebell? Esse daqui ele tem um PUD, né, que é um peso de 16 quilos, que é o peso que meninas começam a treinar. Então, de 17 anos para baixo. Ou então senhoras que estão estreando, né? 40 anos para cima. Senhoras 40 anos para cima. Então tá bom. Aí o que vai acabar acontecendo é que ele engrossa o casco de fora para dentro. Então esse daqui de 16 quilos tem um casco mais fino do que esse daqui que é o de 24. Ele vai ter um casco mais grosso. É verdade, aqui, né? Então a esfera, a parte externa é sempre a mesma coisa, que vai variar o interno deles. Esse verdinho de 24 quilos é o profissional feminino, né? O profissional masculino são 32 quilos. Então é um PUD meio dá 24 quilos, 2 PUD dá 32 quilos. E o vermelho? 32 é o profissional masculino. O que você chama de PUD? É um peso padrão de 16 quilos. É uma medida russa, que nem nós temos 15 quilos, é uma arroba, 16 quilos, é um PUD. Claudião, onde que surgiu o esporte kettlebell? Rússia, o berço, São Petersburgo. Inclusive a primeira competição que foi feita a nível nacional na Rússia foi em 1948. Aí já na década de 80 começaram as competições em nível mundial, no nível internacional. Mas com esse formato, porque você deu um parâmetro para nós aí que surgiu, pode ter, né, tido uma execução com ele através de uma bola de canhão cerrada. Certo. Ele tinha esse formato quando surgiu, foi aprimorado? Esse é um formato aprimorado, tem muito estudo de ergonomia em cima dele, e esse daqui é o padronizado. Esse é o formato internacional hoje que é aceito para qualquer federação. Ele nasceu com o formato clássico, que era aquela bola maciça mesmo. Esse aqui já é bem mais recente, década de 60, nós já temos registro já do pessoal utilizando a peça com esse formato aqui. De 60? Já década de 60 com esse formato ProGrade. Antes da gente aprofundar um pouco mais no kettlebells, primeiro a gente queria que o nosso público conhecesse, para quem não conhece, é óbvio que muitos vão te conhecer até pelo trabalho que você já vem fazendo. Mas quem é o Cláudio Novelli? Bom, eu sou professor de Educação Física formado, tenho uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício lá pela Federal de São Paulo, tenho um mestrado em Biodinâmica da Atividade Física, misturo um pouquinho de Fisiologia, um pouquinho de Biomecânica, pela São Judas lá de São Paulo e agora pela Unimep lá de Piracicaba, estou num doutorado em Biomecânica. Eu trabalho muito em meio universitário também. É atleta também? Compete na modalidade? No outras Guirevoy. Modalidades? Não, hoje só no Guirevoy. Tenho a minha equipe também, que é a KGB, e também vou para a plataforma junto com a galera competir também. As competições de Guirevoy são só fora do Brasil ou já tem confederações, Sul-Americana, alguma coisa assim? Temos as federações internacionais. Aqui no Brasil tem a UKC Brasil, que é a Union of Kettlebells Clubs. Tem os presidentes que estão lá no Sul, né, os nossos amigos, que o Leandro, que é o presidente em Santa Catarina, e o Christian, que é o vice-presidente no Rio Grande do Sul. Eu represento a UKC Brasil para o estado de São Paulo. E fora isso, nós temos a Federação Paulista aqui também no estado de São Paulo, que é uma federação irmã nossa, e tem o pessoal da Federação Brasileira também. Então, hoje nós temos competição em São Paulo, esse ano passamos a ter no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Alagoas, já tivemos no Recife, inclusive o primeiro clube de Guirevoy Esporte foi lá no Recife, também já há muitos anos. Santa Catarina, está espalhando bastante. Nós temos pelo menos 7 competições grandes nesse ano de 2017. O Mundial é realizado na Rússia, sempre? Não, ele varia. Grécia, Alemanha, França, normalmente na Europa. Nós tivemos uma etapa do Mundial realizada no Brasil ano passado, o Grand Prix, com presença de atletas de outros países aqui, inclusive com o atual heptacampeão de uma das modalidades de levantamento, o Denis Vasiliev. Heptacampeão, o cara não é fraco, né? E a ideia agora é a gente começar a produzir os atletas para conseguirem nível, índice para ir para as competições internacionais, que é muito recente no Brasil, são pouquíssimos os atletas que têm o índice para chegar a uma categoria internacional. Legal, e dá para dizer então que
a Rússia domina o esporte? Domina. Rússia, muito também o pessoal na Ucrânia. Se pegar o bloco soviético de uma forma em geral. O kettlebell é um exercício mais de resistência ou mais de força? Os russos classificam como um esporte de força e resistência, porque você precisa ter a explosão para mandar o peso para cima em cada uma das repetições e você tem que manter isso ao longo de 10 minutos, quando a gente está falando de uma prova oficial, de uma prova completa. Mas sem dúvida que o perfil aeróbio é o que manda. Ele tem uma exigência cardiovascular absurda. Se for pensar, comparar com o LPO, o weightlifting, as cargas não são muito pesadas, né? O masculino chega a 2 de 32 quilos, são 64 quilos, e a mulher chega a trabalhar em algumas federações que aceitam com 2 de 24. Então as categorias começam para homem até 65 quilos de peso corporal, então às vezes a pessoa está levantando 100% do peso corporal, você pensa no cara levantando 2 de 32, e o absoluto é acima de 105 quilos para homem. Eu conheci o kettlebell na CrossFit, os CrossFits. Certo. E tem muita gente também que pensa que o LPO surgiu no CrossFit, mas não, são modalidades diferentes. Tem atletas, por exemplo, de outras modalidades, como o CrossFit procurou o kettlebell, que procuram vocês para estar aprimorando o seu condicionamento físico? Tenho trabalhado bastante com o pessoal de CrossFit, turma que vai para a competição, para eles entenderem melhor a questão do snatch, principalmente, que eles fazem um snatch usando uma outra técnica que mecanicamente ela não é muito econômica, e até para entrar no American Swing, que é aquele swing que o pessoal faz, joga o kettlebell de cabeça para baixo, lá acima da cabeça. Tem algumas movimentações que mecanicamente são mais eficientes do Girevoy, então o pessoal de CrossFit tem nos procurado para ter um benefício. Mas, a priori, o kettlebell é usado no CrossFit de uma forma totalmente diferente do kettlebell de competição. Muito diferente, até porque as provas também do CrossFit eles acabam tendo um tempo bem reduzido. Prova com 10 minutos de duração só existe o Girevoy Sport. Certo. A dúvida é a seguinte, por exemplo, qual é o maior benefício hoje para uma pessoa que nunca fez kettlebells começar hoje? Onde ela vai ganhar mais em termos de qualidade física ou de retorno do corpo em relação ao exercício? De longe, condicionamento cardiovascular, sem dúvida alguma. A questão da mobilidade, sem uma boa mobilidade a pessoa não consegue se desenvolver, então a base do trabalho, muito além de se pensar a fisiologia, se pensar a mecânica, se pensar a mobilidade, entender a movimentação do corpo nos 3 planos, isso não tem a mínima dúvida, e muita consciência corporal. Para quem gosta de um trabalho de respiração bem feito, é fantástico. Inclusive, tenho professores de yoga que vieram treinar conosco e o pessoal fica abismado com a similaridade que você tem entre a yoga, que você vê que é uma coisa muito tranquila, e um esporte desse daqui que é brutal. Por que eu te pergunto isso? Porque hoje, por exemplo, eu tenho 39 anos, para começar, por exemplo, a fazer weightlifting, para mim seria muito complicado. Certo. Devido à adaptação muscular, de tendões, etc., eu levaria, nem sei se conseguiria com ênfase me adaptar de tal forma a ser um atleta de alta performance hoje. Até Perfeito. porque nessa idade os atletas já começam a parar. Eles começam com 6, 7 anos de idade. Né? Tem atletas olímpicos que eles vão até os 36 anos no levantamento de peso olímpico. Já começa a decair. Já no caso do Girevoy, a gente pode dizer que qualquer pessoa pode começar a qualquer momento, ou ele tem adaptações, por exemplo, de cadeia muscular, ou de tendão, ou de alongamento, que o impeçam de por exemplo, a se tornar um atleta de alta performance. Tem alguns parâmetros que a pessoa precisa ter. Como qualquer esporte que você ergue peso acima da cabeça, você precisa ter uma boa mobilidade de ombro, escápula, cintura escapular. Então, o parâmetro básico, o bíceps tem que chegar do lado da orelha e a pessoa tem que conseguir estabilizar a carga acima da cabeça. Isso é um parâmetro mecânico básico. A pessoa conseguiu fazer isso, entra algumas questões de mobilidade de quadril e mobilidade de tornozelo, que na grande maioria dos casos dá para se trabalhar com muita tranquilidade, dá para trazer a pessoa para dentro do esporte com muita tranquilidade. Tem alguns casos de pessoas que estão no Girevoy Sport, começaram há 2 anos, ou menos até. Eu vou citar o diretor técnico da Federação Paulista de Kettle, o Leonel Mota Ribas, está com 45 anos de idade. Ele tem, digamos assim, ele está numa condição que ele não consegue jogar futebol, está numa condição que ele não consegue correr,
mas ele sobe 10 minutos na plataforma e está competindo ou com 2 kettles de 28 quilos ou com um kettlebell de 32. E apesar de 45 anos de idade, ele continua apresentando uma evolução. Daqui do interior, o Renato Scubis, que o Marcão também conhece, de lá de Jundiaí, ele foi... Scubis alemão mesmo. Ele foi jogador de basquete profissional, veio para o Guirevo Sport, está desenvolvendo muito bem. Em um ano ele passou da carga de 16 para a carga de 24 quilos. O Takayama, que nós já brincamos com ele também, que é de Louveira, também entrou para o Guirevo, é um atleta de judô e também está se adaptando muito bem para a carga. O interessante é que ele é um esporte muito gentil para as articulações do corpo. Nós temos visto muitas mulheres entrando. Impressionante. E quanto mais mulheres aparecem em cima da plataforma, mais são os relatos que nós recebemos, né, e os posts das mulheradas comentando: nossa, eu não sabia que dava para fazer isso. Fiz um trabalho na universidade que eu estava trabalhando agora também. O pessoal entrou, pouquíssimo tempo de treino. Teve gente que ia subir na plataforma ali só para 5 minutos. Eu vi que estava chegando inteiro em 5 minutos. Falei: quer ir para 10? Falou: arbitragem, estou alterando, vamos para 10. A pessoa foi para 10 minutos e conseguiu levar. Então é realmente impressionante. É muito bacana, é um esporte muito convidativo e eu posso dizer com bastante certeza. Ele não só permite que pessoas com algumas limitações o façam, como ele também exige um tipo de movimentação que acaba curando algumas coisas. Eu mesmo tenho problema de ombro, tenho problema de quadril, tenho problema de joelho, estou praticando e parei de sentir. Novelli, eu estava conversando com o Ferrari antes de começar a gravação. A gente estava falando sobre o Força Bruta, que ele deu uma freada, você deu uma freada que você falou nos exercícios, você começou a fazer mais exercícios de explosão do que de força, por causa do neural. Na verdade... Não, de resistência. Na verdade, o que eu fiz foi o seguinte: geralmente eu faço um trabalho de resistência inicialmente para cada preparação, cada ciclo, né, periodização que eu faço. Perfeito. Aí eu entro com um trabalho de força e eu termino fazendo um trabalho de explosão. Eu nunca faço o contrário. Perfeito. Porque eu diminuo a carga e eu me torno mais explosivo, porque as competições de Strongman são isso. Certo. É tempo e explosão o tempo todo. É nisso que eu queria chegar. E para essa competição eu resolvi, como não tinha muito tempo, eu tinha acabado de competir, tinha um mês. Então eu não trabalhei força. Presta atenção, galera, ó, que da hora. Eu entrei trabalhando explosão. Perfeito. E tentei trabalhar um pouco de resistência no final, por causa que as provas eram debaixo de sol, ao ar livre e tal, e muito rápidas com o tempo. E não trabalhei força. Certo. Me faltou justamente a força na primeira prova. Eu cheguei exausto na hora de lançar eu tinha explosão, mas eu não tinha força suficiente para jogar, né? Senti o quadril muito cansado, que era uma das alavancas, e eu me arrependi, falei isso, Marcão, de ter feito essa mudança. Certo. Por que eu perguntei isso? Quando a gente treina muita força, você tinha falado pra mim, Novelli, que o músculo, chama a especificidade do músculo. Especificidade da ação. Da ação do músculo, né? Da Sim. fibra muscular. Uhum. Que a força e a explosão, a descarga elétrica é igual pra fibra, é Uma isso? descarga com altíssima frequência vai acionar o mesmo tipo de fibra, que é a fibra rápida ou branca, tipo 2. Então ele tá chegando próximo de uma competição, Certo. e ele tem que pegar e descansar o corpo dele. Uhum. Ele não pode mais ficar atacando tanta carga assim que tá chegando perto. Mas também ele não pode pegar e diminuir muito, senão ele entra em destreinamento. Certo. Tendo da curva de recuperação. Perfeito. O kettlebell, como que é um exercício que dá resistência e também dá aquela... Você tem que ter uma velocidade de explosão para poder jogar o aparato para cima. Não seria legal também para finais de preparações para uma competição, para estar recuperando a pessoa do treinamento? Tem duas formas de enxergar isso, Marcão. Pensando no trabalho de resistência, ele seria mais interessante para o início, para você fazer uma base de endurance. E se você tiver uma pessoa que trabalha mais com velocidade do que com força, aí sim ele entraria, porque o que acontece é que a carga do kettle é limitada. Então você chega até 2,32 kg. Tá? Nós estamos falando de trabalhar com 64 kg e muitas vezes você está falando de virar um pneu lá na frente que vai pesar 900. Entendeu? Então qual que é a prioridade que você tem no final do treinamento? Um desgaste metabólico grande ou você manter um acionamento neural? Né? Se você está pensando numa pessoa que tem ainda algum desgaste metabólico e você quer manter muita velocidade, dá para a gente entrar com um trabalho de Guirevo Sport com kettlebell. Se você tem que fazer muita força no final, vou dizer que não é a hora de você ficar gastando o teu metabólico. Não mantenha 2 picos na semana, sendo um dos picos na semana no dia que você tem competição, no sábado, por exemplo, e o outro pico no meio da semana.
Eu enxergo que o kettlebells, é lógico, tem uma infinidade de usos para nós, pelo menos no Strongman, né? Certo. A gente acaba tendo uma identidade de movimentos onde dá para se aproveitar e aperfeiçoar mais ainda os nossos movimentos, a nossa técnica. Mas hoje, especificamente, quais são os atletas no mundo que tiram mais proveito do uso de kettlebells, sem ser os próprios atletas do Girevoy? Arte marcial que você tiver impacto, soco, com certeza. Aliás, foi o que acabou me trazendo pro Girevoy Sport, queria potencializar soco. E eu vou também me arriscar a dizer outros esportes que tenham similaridade com um soco, que é um arremesso. Então você pode pensar em tenista, que você tem muita questão de giro de quadril com um movimento bastante acelerado. Você pode pensar em basquete, você pode pensar em beisebol, você pode pensar em squash. Arremessador de peso? Arremesso de peso também. Eu estava conversando com o Marcão disso outro dia, Ferrari, que nós temos duas formas de produzir força. Você pode produzir força e frear no final. Então, vamos supor, um peso que você ergue acima da cabeça e para e estabiliza. Então você acelera e volta a zero. E você pode ter uma aceleração onde o peso voa da sua mão, né? Então você acelera e ele parte voando para o ar. São os dois tipos de aceleração, né? Levantamento de peso olímpico e, no caso do Ferrari, jogar o barril para cima. Jogar o barril para cima. Então são duas capacidades que você consegue treinar. O kettle te permite fazer esses dois trabalhos. Você pode subir e cravar um kettlebell mais pesado, você pode trabalhar com um kettlebell mais leve e jogar ele para cima também. Você pode trabalhar com ele numa caixa de areia. E o interessante disso, você tem uma peça boa, ela é feita com ferro nodular, que é a mesma coisa que você tem em ferro de construção, GG30, GG50, ele pode cair no chão e quicar. Vamos lá, Claudião, dando continuidade à nossa linha, o esporte como um todo, o esporte competitivo, de alta performance, ele tem que lidar muito com o egocentrismo. Né? A gente vê muito isso no bodybuilding, no crossfit, e no strongman não é diferente. Tá? Só que no strongman a gente não briga por quem é mais bonito ou feio, porque tudo é feio. Senão o Ferrari ganhava pra caramba, né? Ia ser o mais Só feio. que a gente tem aquela questão de quem é o mais forte e tal. Na verdade é até um pouco saudável, mas ao mesmo tempo, dependendo de como o atleta lida com isso, ele acaba se prejudicando e prejudicando inclusive quem está à volta. No Girevoy existe isso? Como que vocês lidam com isso? O ego do ser humano é uma coisa complicada, né? Então eu não vou me arriscar a dizer que não existe em 100%. Dos casos, pelo menos que nós temos acompanhado, há uma grande irmandade entre as pessoas, elas se incentivam a ficar o tempo todo na plataforma, a fazer um número maior de repetições, a melhorar a parte técnica. E, inclusive aqui em São Paulo nós promovemos os Opens justamente com esse sentido de trazer as pessoas para o esporte e ajudar todo mundo a melhorar. O esporte é muito novo aqui no Brasil, o Girevoy Sport está começando, está engatinhando. Tem ideia de quantos praticantes você já tem no Brasil? Vou arriscar dizer com segurança 200 praticantes aqui ativos. 200 é um número interessante. Tem algum atleta com patrocinador? Não, patrocínio não. O que acontece é que alguns desses atletas são donos de academia, então eles se autopatrocinam. Nós não temos uma grande visibilidade ainda que propicie um patrocínio. Em Ferrari, eu acho que até por causa disso. Até que você falou, a gente falou sobre o ego, assim. Quando envolve patrocínio, quando envolve grana, né, investimento assim, daí a pessoa, o ego da pessoa começa, né? O cara quer ganhar, eu quero ganhar por quê? Porque ele precisa se eu ganhar, eu vou ter aquele patrocinador ali. Então começa aquela disputa aferrada, né? Como não tem ninguém em nível internacional ainda, amador, temos né? até pessoas com índice, né? Algumas poucas pessoas com índice. Eu creio que para o patrocinador ainda não é também uma questão muito interessante ter esse tipo de investimento. Nós temos parceiros, né? Apoiadores, pessoal que trabalha com suplemento, roupas esportivas, que eles estão nos eventos junto conosco. Tem eventos nossos que estão dando 90 atletas competindo. A gente já está começando a pensar em fazer competições de 2 dias, que já estão dando 6, 7 horas de competição. E, Cláudio, você pode mostrar pra gente quais são os tipos de movimento competitivo? Claro, são 3 gestos, vamos lá. Vamos lá, Novelli, sai demonstrar o que pra nós aí? Eu vou fazer os 3 gestos da competição. O primeiro vai ser o jerk, são os 2 kettlebells, então é do peito para cima direto. O segundo gesto é com um braço só e se faz a competição, que é o snatch. Quando se junta a uma prova de biathlon, você tem então a execução dos dois. Você faz o jerk, pelo menos meia hora de intervalo, depois você parte para o snatch. E o último, que é a prova chamada de ciclo longo, né, o long cycle,
né, que as mulheres competem também com um braço só, os homens competem sempre com os dois. Só deixar claro que aqui nós temos 2 pesos de 16 quilos, são bem leves esses pesos aqui. É considerado peso para as meninas de até 17 anos iniciarem, tá? O oficial feminino são 24 quilos. E as meninas Os de pesos? 39 anos? As meninas de 39 anos. As meninas de 39 anos, aí 24 quilos. Tá? Eu não E sei o homem, que você 32. quis dizer com isso, mas tudo bem. Eu torno a dizer que a estreia sua no Polidense será hilária. Galera, tô zoando ele aqui, mas o meninão fez aniversário, tá? Parabéns. Parabéns. É nóis. Vamos lá. Deixa eu só esclarecer uma coisa, o cinturão aqui, ele não tem nada a ver com proteção de lombar nem nada, tá? Ele é simplesmente para você conseguir encaixar o cotovelo e ter uma posição de descanso melhor aqui quando o peso está acima do peito. Tá? Então tem pessoas que não usam, ele encaixa direto o cotovelo em cima do osso da crista ilíaca e tem algumas pessoas que utilizam para ter um grip melhor aqui. Então pro primeiro e pro último levantamento ele é necessário, pro snatch não vai ser necessário. Então eu vou deixar o microfone aqui, vamos mandar bala? Vamos lá. É com você. Eu percebi na execução do terceiro movimento competitivo que você traz o kettlebell, todo movimento você traz ele em cima. Certo. Existe a possibilidade de você fazer esse movimento direto, você trazê-lo e já jogando para cima e só descansar na volta? Ou qual que seria a vantagem disso ou desvantagem? A regra obriga que você faça o levantamento a partir do peito, então você é obrigado a parar antes de levantar. A volta dele você não precisa parar, você quica ele e desce direto. A desvantagem de você ficar com o peso parado em cima do peito é que é a pior posição que você tem para respirar. Depois que você aprende a respirar com o peso acima da cabeça, você está com o peito livre e fica mais tranquilo. Ô Novelli, eu percebi uma coisa, acho que o Ferrari percebeu também. Não é parecido a postura que ele fica? Sim, existe uma semelhança. Né? Mas assim, a funcionalidade eu acredito que seja diferente. Ele utiliza para descansar, né, para poder fazer o press. Sim. E no nosso caso a gente não pode descansar, porque se a gente descansar a gente fica roxo e desmaia. Sim. Né? Mas a posição dos braços também é diferente, né? Sim. Ele fecha em cima da barriga e a gente abre mais o cotovelo para poder respirar, justamente para poder respirar. E nesse caso existe apoio, né? Sei lá, se você trouxesse não na barriga, não sei, a gente está querendo conversar acho que seria meio óbvio, mas a pergunta de fazer direto é justamente por causa dessa questão de cardiovascular. Fazendo direto não é permitido, não. Já falou. Mas fazendo direto, existe uma vantagem? Seria melhor em termos de resistência para trabalhar isso? Sim, fica mais fácil. Fica mais fácil. Você não tem essa parada, você aproveita uma continuidade no movimento, né? Você vem com ele de baixo, se ele bate em você aproveita mais esse kick e empurra novamente. Então, na verdade, a regra tira esse bump que dá em cima do peito. Exatamente. Seria uma mola que ajudaria no movimento. Isso, você tira esse efeito mola no meio do caminho, senão você não para mais de fazer o movimento. Né? Eles já reduziram para 10 minutos porque tinha gente que ficava muito mais tempo do que 10 minutos. Entendi, agora começa a ter a linha de raciocínio. E fora o kettlebells, fora o Girevoy, você também pratica outra modalidade, inclusive voltada à área de luta. Explica pra gente como que funciona essa arte chamada sistema.